E eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 5, na realidade do verso 1 até o verso 10. Amém? Jeremias, capítulo 1, do verso 1 até o verso 10. Se você quiser, você pode ficar sentado da maneira como você desejar. A palavra do nosso Deus vai dizer assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derrubar, para destruir e para arruinar, e também para edificar e para plantar. Amém? Você pode mais uma vez fechar os teus olhos. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Deus, nessa noite nós apresentamos mais uma vez a nossa vida nas tuas mãos. Senhor Deus, nós sabemos que nós somos pequenos. Nós sabemos que nós somos falhos. Nós sabemos, Pai, que se não for a tua misericórdia e a sua graça, Pai, certamente nós já teríamos sido consumidos. Mas, Deus, nós louvamos ao Senhor porque a tua graça se manifesta neste lugar. A tua graça se manifesta sobre a vida, Pai, sobre as nossas vidas. E muito obrigado, Deus, porque apesar da correria, talvez desse final de semana, do feriado, nós podemos estar reunidos na tua casa para prestarmos um culto ao Senhor, mas para também ouvir aquilo que tu queres, Deus, dizer ao nosso coração. Por isso, nessa noite, Deus, apesar das minhas limitações, apesar das limitações de nós que estamos aqui, que o teu Espírito Santo possa pairar neste lugar, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, na nossa mente, no nosso coração, para ministrar aquilo que tu queres. Ah, Deus, se não for o Senhor neste lugar, não faz sentido nós estarmos aqui. Se não formos, Deus, para ter a nossa vida transformada, Pai, não faz sentido nós estarmos aqui. Se não formos, Pai, para genuinamente, constantemente, nós termos um encontro com o Senhor, não faz sentido nós estarmos aqui. Se não formos, Deus, para entregar tudo o que nós temos a Ti, não faz sentido a gente estar aqui. Mas é por isso tudo, Deus, que nós estamos aqui. Para entregar o nosso coração ao dono, Pai, da nossa vida, que é o Senhor. Por isso, Deus, nesses minutos que nós passaremos refletindo sobre a sua palavra, tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar, você que está em pé. Irmãos, quantos de nós aqui, ou quantos de vocês, eu já me senti assim, então por isso que eu me incluo, quantos de nós, já nos sentimos limitados quando nós nos deparamos com algo na nossa vida, né? Seja diante de alguma coisa dentro da própria igreja, quando alguém te desafia e fala: olha, irmão, eu olho para você e eu acho, né, eu vejo em você, né, o perfil para fazer isso. Existe
um pastor, onde ele escreveu um livro, Formador de Heróis, onde ele tem a tese que ele fala que Jesus fez isso conosco, né? O eu vejo em você. Eu vejo no discípulo, né? Por isso que Jesus foi chamando homens e mulheres falhos, e ele viu capacidade naquelas pessoas para que ele pudesse usar para ser grandes homens, para espalhar o evangelho dele. Então, quantos de nós já nos sentimos aqui limitados diante de desafios da nossa vida? Quando nós nos deparamos e nós falamos, não, aqui eu não consigo, né? Quantos de nós já sentimos ilimitados diante de alguma prova, diante de uma porta de emprego que foi aberta e você duvidou da sua própria capacidade? Você duvidou de que você daria conta daquela realidade? E assim como o Senhor viu, né, Jesus viu naqueles discípulos, né, o eu vejo em você a capacidade, o Senhor vê em mim, e Ele vê em você também. Apesar de nós olharmos para nós, né, seja você na idade, né, de jovem, na idade mais adulta ou na idade mais madura, todos nós, o Senhor vê em nós, no nosso coração, capacidade para realizar tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Quantos aqui têm a convicção que o Senhor não erra? Você tem a convicção que o Senhor não erra, irmão? Ele não erra. Então, se Ele colocou algo na sua mão, se Ele te chamou para algo, se Ele tem desafiado você em alguma área da sua vida, seja a área espiritual, a área profissional, a área familiar, né? O Senhor, Ele não erra. Se Ele tem desafiado você, é porque Ele acredita que você vai dar conta. Não somente por conta das suas forças, mas porque Ele irá com você. E foi exatamente assim que o Senhor fez com Jeremias, né? E quando nós olhamos a Bíblia, na realidade, ela está repleta de homens e mulheres incapacitados, homens e mulheres falhos, homens e mulheres fragilizados, que o Senhor chamou para serem instrumentos de Deus na obra dele ou para realizar grandes coisas nos tempos a qual a Bíblia foi escrita. E às vezes nós até perguntamos, né, por que Deus age assim? Porque muitas vezes é muito mais fácil eu olhar para o meu irmão e eu ver quais são as qualidades dele, do que eu olhar para mim e ver naquilo que eu sou boa, quais são as minhas qualidades. Dentro da autoavaliação que nós tivemos esse ano pastoral, tinha uma pergunta, né, que nós teríamos que destacar quais partes, né, ministerialmente a gente desenvolvia bem e quais eram as partes que a gente precisava melhorar. E eu lembro que eu perguntei ao Alexandre, eu falei, qual a parte que você acha que eu faço bem dentro do ministério pastoral? Porque às vezes é muito mais fácil eu ver nos outros as qualidades que ele tem do que eu olhar para mim e ver o potencial que eu tenho. E aí nós vamos ver na Bíblia vários homens e mulheres aonde o Senhor chamou, como eu disse, pessoas simples, pessoas comuns, pessoas que as pessoas olhavam e não davam nada, pessoas talvez até mesmo desacreditadas, e nós perguntamos, por que Deus age assim? Por que Deus me escolheu? Dentro das minhas fragilidades, dentro das minhas fraquezas, dentro até mesmo dos pecados que eu realizo, do que eu faço, por que Deus age assim? Mas nós entendemos, meu irmão e minha irmã, que o Senhor não age como a ótica humana. Um patrão, ele vai contratar o melhor funcionário, aquele que desenvolve bem, aquele que produz bem, aquele que se destaca. Mas nem sempre é assim no reino de Deus. Deus escolhe coisas loucas, literalmente, para confundir aquelas que são sábias. Então, Deus, ele chama pessoas que talvez na natureza humana, aparentemente são fracas, aparentemente ninguém dá nada, mas Deus levanta como pessoas extraordinárias. E aí nós entendemos muitas vezes, hoje em dia então nós queremos cada vez mais esconder as nossas fraquezas, porque a gente se sente vulnerável quando a gente mostra as nossas fraquezas, quando nós mostramos que nós estamos tristes, ou que nós estamos passando por algum problema, por alguma tempestade, mas na realidade, irmãos, todos nós aqui temos a nossa área de fraqueza.
Não vou chamar a gente de fraco, mas todos nós temos áreas de fraqueza na nossa vida. Seja na área física, seja na área emocional, seja na área espiritual, intelectual. Ninguém aqui chegou, ao ápice da perfeição, de ser bom em tudo, em todas as áreas da sua vida. E aí, normalmente, nós negamos essa fraqueza e até nós nos apegamos a ela como se ela fosse uma barreira para o agir de Deus. Como se Deus não pudesse ultrapassar a nossa fraqueza, como se Deus não pudesse olhar para nós além da nossa fraqueza. E aí Deus nos chama, Deus nos convoca, Deus traz uma palavra para nós, mas nós falamos: não, Senhor, apresenta ao Senhor a minha fraqueza. E aquela fraqueza, então, ela vira uma barreira para o agir de Deus. E nós sabemos que agindo o Senhor ninguém pode impedir, nem mesmo a fraqueza a qual encontra na nossa vida, nem mesmo as fragilidades que nós nos deparamos. E aí Deus tem uma perspectiva, como eu falei, diferente em relação à nossa fraqueza. Deus não usa somente os pontos fortes que nós temos, que você também tem pontos fortes, tenha certeza disso, Todos nós temos pontos fortes e nós temos as nossas fraquezas. Mas Deus não quer somente usar aquilo que você tem de potencial, aquilo que é muito bom, mas Ele também quer usar aquilo que talvez no seu coração seja uma debilidade para glorificar o nome dEle. O Senhor, meu irmão e minha irmã, nunca chama alguém para ficar vagando, mas Ele nos convoca. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 139, que antes mesmo de nos formar, antes mesmo que qualquer um dia da nossa vida fosse concebido, o Senhor já conhecia deles. Então, eu tenho a convicção, eu estou de 33 semanas, o Levi está aqui, sentadinho, bem descansado, confortavelmente, mas eu tenho a certeza que o Senhor não somente o chamou, mas o Senhor já o convocou para servir o reino dele. Então, quando você estava ali na madre da sua mãe, no ventre da sua mãe, o Senhor ali dentro já estava convocando você para você ser um homem e uma mulher de Deus, para você ser um grande homem e uma grande mulher de Deus, mesmo diante das suas fraquezas, mesmo sabendo que aqui você teria dificuldades, você teria debilidades, você teria momentos talvez de surtos emocionais, mas o Senhor, Ele te convocou e Ele te chamou para isso. E nós veremos um pouquinho a respeito, diante da história de Jeremias. A Bíblia vai nos dizer, no verso 5, que o Deus que forma, esse Deus que nos forma dentro, do ventre da nossa mãe, Ele é um Deus que nos conhece. Repita comigo: o meu Deus me conhece. Então, como eu disse, lá no Salmo 139, Deus vai dizer aqui também no Jeremias que Ele escolheu antes mesmo que ele fosse concebido ou formado no útero. E lá no Salmo 139, no verso 13 ao 16, isso comprova essa verdade. O Senhor, Ele nos chama antes mesmo que qualquer dia da nossa vida Ele possa existir. E aí, quando nós vamos olhando um pouquinho mais para frente no livro de Jeremias, nós vamos ver que Jeremias, ele não estava tão contente, tão feliz com o dia que ele nasceu, porque na realidade ele ensinava, ele falava, ele profetizava naquela nação e o povo não ouvia, o povo não dava atenção, o povo permanecia desviado. E talvez, até mesmo na ótica de Jeremias, ele deve ter olhado e deve ter falado: o que eu estou fazendo aqui, no meio desse povo? Mas o Senhor tinha o chamado. O Senhor sabia exatamente para onde ele estava levando. E aí Deus santificou Jeremias desde o nascimento, desde quando ele estava ali naquele momento, as mães que já passaram, falam que é um momento, maravilhoso, onde você dá à luz a uma criança. E aí, desde esse dia, o Senhor santificou a vida de Jeremias. Então, isso significa que ele foi separado, que ele foi, chamado pelo Senhor. E a preocupação de Deus sempre foi para que o povo se reconciliasse com Ele. Então Deus sempre está chamando homens e mulheres que se levantem para ser boca de Deus nessa terra, para que o homem tenha reconciliação com o Senhor. E a gente vai ver isso desde Abraão, lá
lá, bem antes de Jeremias, até nos dias atuais, onde Deus levanta homens e mulheres para estabelecer o reino dele aqui na terra. E aí, como filhos e filhas, nós precisamos entender que nós somos chamados por ele e para ele. Então, se esse Deus que nunca erra, esse Deus que nos chama e nos conhece, ele realmente olha para nós e fala: eu vejo em você potencial. Nós precisamos entender que ele literalmente nos conhece. Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Ele conhece quando a gente está frustrado, quando a gente está decepcionado. Ele conhece as nossas fragilidades mais sensíveis e únicas, talvez que nem o seu esposo, né, que dorme todo dia com você, a sua esposa, o seu filho que convive dentro da sua casa, talvez consiga enxergar essa fragilidade dentro de você. Mas o Deus que forma a nossa vida desde o ventre da nossa mãe, ele verdadeiramente nos conhece. Não adianta a gente se esconder desse Deus. Não adianta nós corrermos dele. Não adianta a gente tentar, né, trazer com palavras, né, bonitas aquilo que é a verdade do nosso coração, aquilo que talvez, né, são as debilidades mais ocultas. O Senhor conhece. Ninguém te conhece melhor do que o Deus que te formou desde o ventre da sua mãe. Não tenha dúvida disso, meu irmão e minha irmã. E se você está aqui, tenha convicção de que você é chamado por Deus, mas não chamado para ficar no lugar inerte, paralisado, né, como se o mundo passasse aos seus olhos e você estivesse parado, mas Ele te chamou e coloca em você, né, a capacidade para manifestar o reino dEle. Eu não falo de você assumir ministério aqui na igreja, não. Eu estou falando de você manifestar o reino de Deus dentro da sua casa. Um lugar mais desafiador de manifestar o reino de Deus é dentro da nossa casa, porque verdadeiramente ali nós somos o que somos. As máscaras ficam na rua, mas dentro de casa a gente revela verdadeiramente como nós somos, quando nós estamos estressados, quando o nosso estupim está curto, quando nós estamos, né, frustrados com algo, quando a gente não quer conversar com ninguém. Então, Deus está te chamando para você manifestar o reino dele dentro do seu trabalho. Não é você abrir a Bíblia e sair lendo versículos. Se você tem oportunidade, amém, glória a Deus, pode fazer. Mas é principalmente com a sua vida e com o seu testemunho. Nós estamos cheios de discursos, irmãos, e nós estamos até enjoados. Você, por exemplo, você passa ali no Instagram, se tem um vídeo de mais 1 minuto, eu tenho certeza que a maioria não tem paciência para ficar ouvindo, porque é muitos discursos. O que nós precisamos é de testemunho de vida, é vivermos realmente com Deus que nos formou, é termos a convicção, se nós estamos aqui, é porque nós somos um projeto de Deus. Assim como Jeremias, ele foi um projeto de Deus sobre este povo, para ser profeta sobre esse povo. Eu e você, nós somos um projeto de Deus, aonde nós estamos inseridos. Ah, pastora, mas você não sabe o caos que é a minha casa. Você é um projeto de Deus neste lugar. É exatamente neste lugar que Deus vai manifestar a glória dele. Ah, mas pastora, você não conhece o meu contexto de trabalho. É exatamente neste lugar que o Senhor lhe chamou para ser um projeto dele, para manifestar a glória dele naquele lugar. Não existe lugar perfeito, existem os lugares que Deus tem nos levado. E se Deus tem levado a você a lugares talvez não tranquilos, não mansos, mas lugares turbulentos e difíceis, tenha certeza, você é um projeto de Deus para aquele lugar, porque foi Deus que te formou e Ele te conhece. Amém, meu irmão e minha irmã? Amém, glória a Deus. A segunda coisa que nós podemos aprender com Jeremias é que ele conhece as nossas fragilidades e ele conhece as nossas qualidades. Eu tenho certeza que quando eu preenchesse a minha avaliação, né, se eu tivesse aquela revelação, Deus falaria ali comigo, né, o que eu tenho de pontos positivos e quais são os pontos, né, que eu preciso melhorar. Então nós entendemos que Deus, Ele que nos formou, Ele nos conhece, Ele nos conhece na nossa essência. E Ele conhece as nossas fragilidades, Ele conhece as nossas qualidades. E aí Jeremias traz para o Senhor assim: ah, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar.
E a gente sabe, né, que as crianças falam, ó, a Thalita falou aqui, nós temos muitas crianças, né, usadas por Deus, né, nós temos muitas crianças que abrem culto aqui, e se você der oportunidade, elas vão cada vez mais. Nós cremos. E aí Jeremias se baseia nisso para não cumprir aquilo que o Senhor estava chamando. A maioria dos estudiosos vão dizer que Jeremias tinha 20 anos. E aí Jeremias se olha como uma criança. Eu sou como uma criança, Senhor. Eu não sei falar bem. Mas ainda que Jeremias olhasse para si e visse talvez uma incapacidade ou até mesmo uma pouca idade para a sua experiência, ele olhou para si, ele se convenceu de que ele não era um homem certo para aquilo. Ele não era um homem certo para realizar aquilo que o Senhor tinha chamado. Mas como nós temos a certeza que Deus não erra, quando Ele nos chama, meu irmão e minha irmã, pode ter certeza que Ele sabe das suas fragilidades. Ele exatamente sabe de tudo o que você passa. Quando nós olhamos para Paulo no ministério, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2:16, ele vai dizer assim: ninguém é absolutamente adequado, né, para servir, né, diante das nossas fragilidades. Ele vai falar assim: quem, porém, é suficiente para essas coisas? E depois ele mesmo responde: não que para nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, Deus, Ele não comete engano quando Ele nos chama. Paulo mesmo, ele fala: quem é suficiente para esse ministério? E depois ele mesmo responde que não é sobre a nossa capacidade, mas sobre aquilo que Deus conhece sobre nós. Então, Deus conhece, meu irmão e minha irmã, as nossas fragilidades. Mas isso não é um impedimento para o agir de Deus na nossa vida. Amém? Eu tenho muitas fragilidades. Todos nós aqui temos muitas fragilidades. Mas isso não impede o agir de Deus na nossa vida. Isso não impede para você ser boca de Deus no seu trabalho. Isso não impede para Deus te usar de forma ousada aonde Ele te colocar. Isso não impede. A obra do Senhor não está condicionada, meu irmão e minha irmã, a qualidades ou as nossas fraquezas. A obra do Senhor está condicionada a literalmente a entender que nós somos chamados por Ele. E uma vez chamados por Ele, é Ele quem nos envia. É Ele que nos coloca nos lugares. É Ele, né, que abre as portas. É Ele que fecha portas. É Ele que faz uns encontros, talvez, que na nossa cabeça não faz sentido nenhum. Mas lá no final a gente entende o propósito. Não existe aquele ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus literalmente Ele escreve certo por linhas certas. Não existe erro, né, na agenda de Deus. Às vezes algumas coisas saem fora do rumo por conta das nossas escolhas, por não viver exatamente aquilo que Deus planejou para nós, mas por escolhermos rotas diferentes, e aí sim as linhas da nossa vida, elas ficam tortas. Mas entenda uma coisa nessa noite, meu irmão e minha irmã: o Deus que te formou, Ele te conhece. E Ele te conhece tão bem que as suas fragilidades, as nossas, né, nossas fraquezas e fragilidades, não são impedimentos para o agir de Deus. Se você talvez se encontra aqui nessa noite e algo sempre tem te impedido de ser usado como voz de Deus em algum lugar, seja aqui na igreja ou seja fora daqui, entenda que é o Senhor, que Ele que coloca a capacidade sobre a sua vida. Ele é quem vê em você. Se a gente for estudar a vida dos 12 discípulos, nós vamos ver que eles não eram homens perfeitos, eles não eram homens santificados, eles não eram homens glorificados, eles eram homens comuns na rota do Mestre Jesus, onde o Senhor escolheu e falou: olha, eu vejo em você capacidade para isso, eu vejo em você capacidade para aquilo. Tanto que dentro de uma igreja, meu irmão e minha irmã, tem um que toca, tem um que canta, tem um que prega, tem um que recebe as pessoas, tem um que fica na salinha das crianças, tem outro que trabalha na parte da cozinha, outro trabalha na parte da mídia. Por quê? Porque nós somos, né, literalmente o corpo de Cristo, e cada um tem habilidade em alguma coisa.
Ninguém, meu irmão e minha irmã, está aqui e não tenha nada que não possa fazer para o reino de Deus. Coisas simples nós podemos manifestar. Então entenda, o Senhor, Ele te conhece. E as suas fraquezas não limitam o agir de Deus. As suas incapacidades não limitam o agir de Deus. Aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida, só você mesmo pode colocar limite. E a terceira e última coisa é que Deus envia essas pessoas. Se nós colocarmos o nosso coração à disposição do reino de Deus, Deus é quem nos envia. Quando nós temos a consciência dessa realidade, ainda que seja difícil, ainda que seja contextos, desafiadores, é o Senhor que nos envia. No capítulo 7, no capítulo 10, ele vai dizer que ele não passa de uma criança, mas ele fala, porque a todos é quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Deus deu 3 ordens para Jeremias, para ele ir aonde quer que o Senhor enviasse, para ele falar tudo aquilo que o Senhor ordenasse, e para que ele também não tivesse medo do povo, porque o Senhor estaria com ele, e era o Senhor que estaria também para livrá-lo. Então, meu irmão e minha irmã, nós entendemos que esse é o Senhor que nos envia. Jeremias devia cumprir uma ordem do Senhor sobre a sua história. Jeremias deveria cumprir aquilo que o Senhor ordenasse e também deveria acreditar nas promessas do Senhor a respeito da sua vida e da sua história. Deus sabia que Jeremias ia encarar um tempo muito difícil e muito desafiador, mas ele falou, não tema, as pessoas que se levantarão, pois eu estarei com você. E Deus envia, meu irmão e minha irmã, pessoas talvez que aos olhos do mundo são improváveis, mas para cumprir o chamado dele nessa terra. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa totalmente improvável para estar no lugar que eu estou hoje. Mas não é sobre mim, não é sobre a minha história, mas é sobre o Deus que eu sirvo. Assim também você que está aqui nessa noite. Deus, Ele quer te usar ainda mais. Deus quer fazer ainda mais através de você. Mas às vezes nós colocamos barreiras na frente daquilo que Deus quer fazer. Olhe para você. Talvez você olhe e fale, Deus, eu tenho essa fragilidade. Mas comece a olhar para você como Deus vê você. Não você com os seus olhos críticos, muitas vezes perfeccionistas, mas comece a olhar para você verdadeiramente como o Senhor olha em você. Deus, Ele continua operando em nossas vidas e através de nós. E talvez nós pensamos assim, nossa, será que Deus só tinha esse recurso? A gente, para usar. Na realidade, meu irmão e minha irmã, Deus poderia fazer no estalar de dedos muitas coisas, mas Ele quer usar a mim e a você. Ele quer usar a sua própria criação, porque Ele tem certeza que Ele não erra. E nós precisamos ter essa convicção que Ele não errou a nos chamar. Eu sei que muitas das vezes nós corremos do chamado de Deus, nós corremos da vontade de Deus, nós perdemos tempo, com distrações que não nos levam a lugar nenhum. E Deus nessa noite está nos chamando a entender que Ele quer nos levar a outros lugares, que Ele quer cumprir o propósito dEle sobre a nossa história, que Ele deseja cumprir promessas do Senhor sobre as nossas vidas, mas nós precisamos estar ligados e andando em direção ao caminho que o Senhor colocou sobre nós. Então, se tem algo, meu irmão e minha irmã, que Deus está tirando da sua história e da sua vida, não reclame, exalte ao Senhor, por mais que seja difícil, porque é Deus, Ele te conhece melhor do que ninguém, Ele já está lá na frente. Então, se Ele está tirando algo da sua vida agora, ou está permitindo você passar por um momento tenso ou de tempestade agora, Ele é o Deus que está com você e é Ele que te fortalece, porque lá na frente você vai entender porque você está passando por determinadas coisas.
nós precisamos confiar, meu irmão e minha irmã, que Deus, Ele nos conhece. Foi Ele que nos formou. E ainda que nós venhamos tentar fugir dEle, ainda que nós venhamos tentar fugir da Sua palavra, ainda que nós venhamos tentar fugir de tudo aquilo que o Senhor é, o Senhor sempre está disponível a mim e a você. Ele não se esconde. A gente se esconde. A gente corre da vontade de Deus. Mas o Senhor, Ele nunca se esconde de nós. Ele nunca corre de nós. Amém? Então entenda. Se você está aqui nessa noite, Deus, Ele te chamou, Deus, Ele te formou, mas isso não é apenas suficiente para ficar no campo do conhecimento. Entenda que Ele é o Deus que coloca capacidade sobre nós, Ele é o Deus que vê em nós coisas que ninguém consegue ver. E se você está em qualquer lugar, seja num lugar difícil, ou está no momento de honra da sua vida, Deus, Ele está te colocando nestes lugares para glorificar o nome dEle, para manifestar o reino dEle aonde você estiver. Porque se o Deus que te conhece, né, e você tem essa convicção, Ele te chamou para estar neste lugar. Você não está apenas numa posição boa porque você é bom nos seus conhecimentos. Talvez você seja bom realmente intelectualmente, se esforçou e estudou para isso. E tem muitas coisas na vida que nós precisamos se esforçar e estudar. Senão a gente não consegue nada. Mas é principalmente porque Deus te plantou naquele lugar. É porque Deus te colocou naquele lugar. Então que você possa cada dia, meu irmão e minha irmã, honrar o Senhor e manifestar o reino dEle no lugar onde Ele colocou. Na certeza e na convicção de que Ele te chamou, Ele te conhece e é Ele que te envia.